Boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui na Escola Superior de Advocacia da OAB Paraná, a convite da Comissão de Direito Corporativo da OAB Paraná. Maíque Dias, muito obrigada pelo convite. Eu sou presidente da Comissão de Mediação e não igual, mas somos institutos irmãos. Negociação e mediação caminham juntos, têm um objetivo comum, que é a preservação de relações, e aí, num sentido amplo, eu sempre digo, relações, aqui no caso, entre parceiros, empresas parceiras, entre patrões e empregados, entre fornecedores, entre toda a gama de participantes de uma grande corporação. Quando falamos em relações, falamos em diversas delas, e quando falamos em negociação, o nosso objetivo é sempre preservá-las, preservar os negócios, preservar os empregos, preservar as pessoas. Então, assunto de extrema relevância, de extrema importância, principalmente no momento que estamos passando hoje, e que será abordado com maestria pelos nossos colegas Fernando Granzotti e Fernando Zétola, que trarão aqui as técnicas e dicas e ferramentas pelas quais eu pessoalmente sou apaixonada, que são as apresentadas por nós pelo Programa de Negociação de Harvard, que é brilhante e está aí prestes a completar 50 anos solucionando conflitos ao redor do mundo. Eu agradeço mais uma vez esse convite para fazermos essa reunião em parceria. Coloco a comissão de mediação à disposição para os que quiserem conhecer melhor sobre a mediação e incentivo sempre, incentivo, estimulo, e sou uma fã de carteirinha da negociação que será aqui apresentada para vocês. Muito obrigada, boa noite a todos. Obrigada, Valéria, presidente da Comissão de Mediação, que está junto com a Comissão da Advocacia Corporativa nessa nossa reunião aberta, né? Então, boa noite a todos, eu sou Cláudia Trancoso, sou vice-presidente da Comissão da Advocacia Corporativa, e hoje a gente tem essa honra, né, de fazer essa reunião aberta sobre um assunto de extrema importância. Então, eu agradeço primeiramente a presença de todos, né? Estamos aí online, mas ativos, né? E participantes, que bom, né? Especialmente aos membros da nossa comissão da advocacia corporativa que nos auxiliaram nessa nossa organização dessa reunião, da reunião aberta, né, o apoio aí da ESA para que tudo isso fosse possível, da gente estar online essa noite, e especialmente aos nossos palestrantes, né, que daqui a pouco eu vou apresentar para vocês. Queria dizer que a gente tinha organizado essa reunião, né, com o Luiz Rache, mas ele teve um problema de saúde e não pôde participar hoje aqui com a gente, e daí o Fernando Zétola, que vai nos brindar aí, junto com o Fernando Granzotti, com suas experiências, compartilhar suas experiências aí sobre esse tema tão interessante para nós aí que estamos no dia a dia, né, nos departamentos jurídicos, né, e a negociação é justamente isso, né, eu sempre vi dessa forma, a gente negocia todo santo dia, todos os momentos da nossa vida ali profissional, né? Pessoal também, mas na vida pessoal, profissional. A gente negocia todos os dias com clientes internos, a gente negocia com os fornecedores, com os clientes externos, com os escritórios de advocacia, para nós que estamos né, em departamento jurídico, a gente negocia com órgãos públicos, a gente negocia com o Ministério Público, com o Poder Judiciário, a gente negocia o tempo todo. E daí? E a gente aprende a negociar? A gente, quando está na faculdade, aprende a negociar, né? Talvez em Harvard, mas não aqui nas nossas, né? E o que acontece? Nós que estamos dentro das empresas, o que é exigido cada vez mais da gente? Que a gente seja executivos jurídicos, que a gente esteja junto com as áreas, né, de negócios da empresa para que a gente possa auxiliar, né? Naquele primeiro momento, primeiro me aponta os riscos, o que eu tenho de risco nisso? E daí a gente vai apontando o risco, vai ficando, e daqui a pouco a gente está
sentado em mesa de negociação, seja com o fornecedor, seja com o sindicato, seja com o Ministério, seja com todo mundo, a gente tá ali, né? E nesse nosso novo chapéu não, né, porque não é muito novo, né, mas essa exigência que nos é feita todos os dias para a gente estar junto às nossas áreas, o que a gente precisa fazer? Precisamos conhecer essas áreas, né, a gente precisa conhecer o negócio da empresa, o produto, o serviço, né, para poder fazer uma boa negociação. Então, pensando em tudo isso, em todas essas dores que a gente tem, né, no nosso dia a dia, que a gente não aprende na escola, a gente aprende na vida, né, que a gente chamou hoje duas pessoas de extrema experiência, que tem bastante experiência para contar para a gente, inclusive, né, experiências, né, de Harvard, né, técnicas de negociação, para compartilhar um pouco com a gente, como o que fazer, como proceder, contar alguns casos. A ideia hoje com os nossos palestrantes é fazer um bate-papo, né, uma coisa dinâmica. Então, assim, eu peço para todo mundo que está assistindo a gente, mande as perguntas, né, a gente vai receber aqui, a gente passa para os palestrantes, vamos interagir e vamos aproveitar o que de melhor eles têm para oferecer para a gente, que é o seu conhecimento, que é a sua experiência, que a gente vai poder certamente utilizar no nosso dia a dia. Então, mais uma vez, obrigada, Fernando Granzotti, Fernando Zétola, e eu vou começar agora apresentando vocês, para que a gente possa daí efetivamente começar. Peço licença botar meus óculos, porque não enxergo sem. Então, vamos lá. Então, primeiro, Fernando Granzotti, né, advogado inscrito na OAB desde 2002, né, atuou por 6 anos em escritório de advocacia em Curitiba, especializado em direito empresarial, nas carteiras de consultoria a clientes nacionais e internacionais e de contencioso estratégico. Em 2008, ele assumiu a gerência do Departamento Jurídico da Andritz do Brasil, Limitada, uma empresa do grupo Andritz, sediada em Curitiba, e atualmente no segmento de máquinas e equipamentos para as indústrias de papel e celulose, siderúrgica, separação, sólidos, líquidos e biocombustíveis, participando diretamente na negociação de contratos complexos, de obras de engenharia, inclusive em regime EPC Turnkey. Em 2019, passou a exercer o cargo de General Counsel Latam, ficando responsável pela gestão dos serviços jurídicos e equipes de advogados internos para todas as empresas do grupo Andritz na América Latina. Para vocês saberem, a matriz da Andritz está sediada na Áustria, é listada na Bolsa de Valores de Viena, tendo alcançado um faturamento global no ano de 2019 superior a 6,6 bilhões de euros e contando com quase 30 mil funcionários espalhados pelas Américas, Europa, África, Oriente Médio, Ásia e Oceania. No Brasil, a Andritz forneceu para grandes projetos públicos, usinas hidrelétricas de Jirau, Santo Antônio e Belo Monte, e privadas, fábricas de celulose da Eldorado, Unidade Três Lagoas, Klabin, Unidade Ortigueira, e Fibria, Unidade Três Lagoas, nas últimas 3 décadas. Então, o Fernando tem bastante conhecimento para compartilhar com a gente. E agora apresento o Fernando Zétola, também advogado, graduado em Direito pela PUC, no Paraná, pós-graduado em Administração, com ênfase em Planejamento Estratégico e Gestão de Negócios pela FAI, CDE, sócio fundador do escritório Perim e Dalazen, Advogados Associados, de 94 a 2006, com atuação na área trabalhista patronal. Integrante do Corpo Jurídico da Renault do Brasil desde 2006, onde coordenou as áreas trabalhista, consumidor previdenciário, civil e tributário. Hoje está responsável pelo contencioso e consultoria estratégicos, coordenando as ações de alto impacto financeiro e de imagem, especialmente investigações do Ministério Público, ações civis públicas, e assessorando planejamentos tributários e projetos transversais de reestruturações. Presidente do Rotary Clube de Curitiba, gestão 2020-2021, e foi meu colega de Renault. Quantos anos, Fernando? Acho que 2006 a 2013, né? Tive o prazer de trabalhar junto com o Fernando, passamos várias situações aí, né? Então, gente, vou deixar, então, né, a palavra, então, com os nossos convidados. Vamos começar com o Fernando Granzotti, que vai falar um pouquinho para a gente aí das técnicas de negociação. Tá bom? Muito obrigado, Cláudia, pela apresentação. Obrigado, Valéria, também, por fazer a sua abertura do evento,
Agradeço também a comissão pelo convite. Aproveito para dar as boas-vindas a todos que estão nos escutando ali no nosso canal do YouTube da OAB. Esse é um tema realmente de negociação, é um tema fascinante, é um tema quase infindável quando você entra nos detalhes, nas questões psicológicas, nas técnicas. Aqui a gente vai tentar hoje dar uma pincelada rápida nos conceitos mais importantes. A gente parte aqui da perspectiva da Escola de Harvard, mas também vamos acrescentar alguns sabores aí da nossa experiência profissional também, de negociações que participamos nos últimos anos. Concordo completamente com a introdução como foi feita, né? O jurídico, ele parece que tem uma vocação para negociação, né? Embora a gente não estude isso na faculdade, ninguém trate a questão da negociação, a importância, ou da mediação, de uma forma das partes solucionarem os conflitos e até acordarem como vai ser o seu relacionamento dali para frente. É muito focado realmente as nossas faculdades na parte técnica. E esse assunto é bastante importante, porque eu acredito que muitos, como a minha experiência, saíram da faculdade, começaram num escritório de advocacia ou começaram numa empresa e, em um determinado momento, foi chamado para negociar um assunto, né? Um assunto que não era um assunto necessariamente jurídico. Olha, vai lá, advogado júnior, vai lá e negocia esse contrato de locação de um imóvel da empresa. O valor a gente acha que está muito alto. Eu sou advogado, não faço ideia a questão do valor. Como é que eu vou negociar esse ponto? Mas parece que há uma impressão, quando a gente está dentro de uma empresa ou dentro do escritório, que deveria ser algo natural ao advogado que ele tivesse essas habilidades já desenvolvidas para a carreira jurídica. Eu vou compartilhar um pouco a minha tela aqui, porque a minha intenção é compartilhar um pouco com vocês sobre a visão como jurídico interno. Vamos lá. Já que talvez nem todos que estejam nos assistindo hoje façam parte desse mundo, né, da advocacia corporativa. O jurídico interno, para surpresa de alguns, ele vai muito além da consultoria legal. Essa parece ser a primeira impressão quando se fala de um jurídico interno. Não, né? Se eu sou um advogado que tenho um bom treinamento, eu conheço muito de legislação, conheço muito de doutrina, eu tenho tudo para ter uma carreira de sucesso dentro da empresa. Eu tenho todas as ferramentas já para isso. E o primeiro impacto, para quem fez uma transição como eu fiz, de um escritório de advocacia para a empresa, é que esse talvez seja a habilidade menos valorizada dentro da empresa, né? Na verdade, a sua capacidade de conhecer a doutrina, conhecer as leis, a legislação, ela é algo que já é presumida, né? Presume-se que o advogado interno tenha essa capacidade, tenha essas habilidades. Aí a gente começa a ser apresentado a outros papéis, né, dentro da empresa. Então, a gente passa a ser o agente de governança corporativa, ou, em outras palavras, né, a consciência jurídica da empresa. Muitas vezes é o jurídico, e as pessoas vêm buscar o departamento jurídico por uma questão de entender a ética de determinada ação, de determinada medida. Nós acabamos virando esse campeão ético dentro da empresa. É um papel relevante que o jurídico exerce. O jurídico também é um parceiro do negócio. Então, acho que alguém já comentou agora na apresentação, como o jurídico, quando ele fica fora do negócio e aguardando chegarem as perguntas, aguardando chegarem as solicitações, ele acaba sendo visto ao longo do tempo como o Departamento de Prevenção a Vendas, né? Todos aqueles nomes que a gente conhece e algum dia já escutou na vida. O jurídico ele é relevante, se torna relevante
quando ele passa a compreender o negócio da empresa, entender como a empresa funciona, quais são os objetivos da empresa, quais são os seus valores, qual é o planejamento estratégico da empresa, e aí ele se torna um parceiro do negócio, porque a resposta que ele vai dar não é baseada meramente na legislação ou na doutrina, mas também considera todo esse contexto do negócio e da atividade da empresa. O jurídico também é um departamento, então a gente acaba tendo que aprender a fazer a gestão do próprio departamento, dos seus custos, dos seus objetivos. Muitas vezes o jurídico é chamado para representar a organização perante terceiros, e aí é onde começa a nossa história como negociadores da empresa. Então, no início, para negociar contratos pequenos, contratos com fornecedores, até atores mais relevantes como clientes, o poder público, sindicatos, e o jurídico passa a ser um negociador-chave para transações estratégicas da empresa. Eu acredito que o jurídico, quando ele negocia um contrato, ele inclusive faz parte, ou pode fazer parte, da criação de valor para o cliente. Muitas vezes, quando a gente escuta palestras sobre gestão de empresas, sobre como funciona a organização, se fala muito sobre a geração de valor para o cliente, e o jurídico parece ser algo fora dessa discussão. E eu tenho uma proposta diferente. Eu acho que, quando um cliente vai negociar com a empresa na qual você participa, ele deve esperar de você uma negociação justa, uma negociação que gera relacionamento, uma negociação que gera um valor para ele, o fato de estar negociando com a sua empresa, ou a empresa que você participa. E por que o jurídico? Aí, quando a gente começa a estudar um pouco mais sobre a organização empresarial, a gente começa a entender por que o jurídico é tão envolvido em questões de negociação, e principalmente negociação estratégica, né? O jurídico, ele, dentro de uma matriz de gestão corporativa, como essa simplificação aqui no slide, o jurídico ele participa tanto na esfera da governança, quanto ele participa como um executivo da empresa. Ele tem conhecimento e tem familiaridade com a cultura, a estratégia e a própria estrutura da empresa. Portanto, a função do jurídico ela é muito estratégica e ela permite essa transitar pelos vários departamentos, pelos vários sistemas e controles que a empresa tem, para poder sentar na frente de um sindicato, de um governo ou de um cliente e levar realmente qual é a vontade, o interesse e os objetivos da empresa na qual ele está inserido. Hoje, o que nós vamos, então, passada essa introdução, e agora entrando mais na questão técnica mesmo da negociação, esse é um modelo simplificado de uma negociação dentro de uma organização, né? Você tem, em toda negociação entre duas organizações, pelo menos duas negociações internas e uma negociação externa. A negociação interna é justamente essa em que o advogado ou aquele profissional que está liderando, talvez uma equipe de negociação, ele precisa levar o assunto internamente, entender da diretoria e outros stakeholders dentro da empresa, departamento financeiro, logística, TI, seja lá quais são as áreas que vão estar envolvidas naquela negociação, entender quais são os objetivos, os interesses da empresa naquele negócio. Do outro lado, você tem um outro negociador que vai fazer exatamente o mesmo exercício. Primeiro, buscar internamente uma negociação, para depois vocês dois se sentarem frente a frente, ou com um grupo, mas um líder, né, para esse grupo, para realizar uma negociação externa. Então, basicamente, hoje nós vamos conversar sobre a negociação
interna, uma negociação externa e uma terceira, que é a negociação com você mesmo. Aí, falando um pouquinho sobre a pessoa do negociador e a dinâmica pessoal que acontece, já que o negociador ele também tem os seus próprios interesses, tem os seus problemas, ele tem as suas dificuldades. Muito bem, vamos começar então pela negociação interna. Tem uma frase muito interessante de Christopher Voss. Ele foi negociador do FBI durante quase 30 anos, né, negociando crises, situações com reféns, situações com terrorismo. Ele participou de um task force em Nova York contra o terrorismo. E ele tem essa frase muito relevante, que a negociação mais perigosa é aquela que você não sabe que está participando. E para o jurídico interno, quem estiver uma negociação, talvez a pior armadilha é imaginar que as poucas informações que você recebe no início do processo vão ser suficientes para sentar na frente do negociador da outra parte e tocar uma negociação. Você simplesmente ignorou toda a parte da negociação interna que precisa anteceder essa negociação externa. Muito bem. A negociação interna, basicamente, ela funciona com uma dinâmica top-down e bottom-up. Top-down. A gestão da empresa, a diretoria, seja lá qual for o órgão para o qual você vai responder ou você vai ter que prestar contas dessa negociação, ele tem a possibilidade, né, ou ele está em posição de definir qual é a sua autoridade na negociação, sua autonomia e os seus recursos. Autoridade, é preciso ficar claro para quem vai negociar como um agente, né, em nome de um terceiro, e aqui a gente começa a entrar em alguns dos elementos da negociação, essa função agente principal. Você não vai negociar algo para você, né, dentro de uma organização, você vai negociar algo para a organização. E então, a diretoria, ou quem responde pela organização, ele tem que passar uma orientação se você tem autonomia para negociar a questão inteira, se você vai negociar e trazer o assunto para uma aprovação final, se você tem liberdade de compartilhar algumas informações estratégicas da empresa para facilitar ou para direcionar essa negociação. Então, tem uma série de questões que precisam ficar esclarecidas com relação à autoridade e autonomia. Os recursos também, o recurso é bastante importante essa negociação, principalmente se você vai para uma negociação complexa, entender com quem você vai contar. Quais pessoas estarão na sua equipe, quantas horas essas pessoas têm disponível para participar e para ajudar, não necessariamente no front ali na negociação, mas de repente no back office, preparando as informações, preparando uma documentação, uma apresentação. A gente sabe que dentro de uma empresa todas as horas são contabilizadas, têm que ser apontadas em algum lugar, então é importante de início já definir quais são os recursos que você tem como negociador disponíveis para te ajudar. A diretoria também pode te passar, ou deve passar, quais são os objetivos e os interesses da organização naquela negociação, pela visão mais ampla, né, do negócio. Talvez tenha alguma informação que você, dentro do seu nível hierárquico, ali, a sua função dentro da empresa, você não tenha tido acesso anteriormente. Como líder da negociação, é seu papel a preparação para a negociação externa. Essa preparação, ela envolve 7 elementos que foram mapeados, né, pela Escola de Harvard e que eles estão presentes basicamente em qualquer negociação. Claro, se você vai comprar um jornal numa banca, talvez alguns desses elementos eles já estejam dados e não vai haver assim grandes espaço para uma discussão. Ali, talvez, o importante é você saber que o valor esteja claro, o jornal de que data que ele é, uma comunicação clara com
o vendedor sobre o preço, a forma do pagamento, é no cartão, é no dinheiro. Então, assim, talvez seja uma negociação bastante simplificada, mas a gente vai encontrar ali esses 7 elementos. O primeiro elemento a ser mapeado antes de uma negociação, durante a atividade de preparação, eu já dei uma introdução, é a questão dos interesses, né? Interesse é algo diferente de posição. Uma posição seria você entrar numa negociação dizendo, olha, eu, por exemplo, quero comprar determinado produto da sua empresa pelo valor de R$10.000. Essa é uma posição. Eu não vou comprar por mais de R$2.000. Agora, qual é o interesse? O que esse produto tem de importância, de valor para a organização? Ele é algo que é crítico para a operação da sua indústria? E se esse produto faltar, você para a linha de produção? Ou é um produto que é uma commodity, e eu posso comprar de A, B, C e D com basicamente a mesma qualidade, dentro dos padrões técnicos? Entender o interesse naquele negócio é relevante para que você possa criar as opções. E as opções são justamente a proposta. Olha, eu posso comprar da sua empresa, ou eu quero comprar da sua empresa por R$10.000. Mas, como esse é um produto que é crítico na minha produção, eu até aceitaria pagar um pouco mais se você me oferecer uma garantia de qualidade desse produto que está acima do que os seus concorrentes ofereceram. Ou você garante essa entrega por algum mecanismo para que eu não tenha o risco de parar minha produção. Então, você, numa negociação, não negocia necessariamente as opções. Inicialmente, o que se mapeia e negocia são os interesses. A partir dos interesses, você pode formular quais são as opções para que essas opções colocadas na mesa elas possam atender, no mundo ideal, os interesses das duas partes. Já que se ela não atender o interesse de pelo menos uma zona comum entre as duas partes, esse negócio fatalmente não acontecerá. O terceiro elemento de uma negociação é a legitimidade. A legitimidade é importantíssima também na negociação, e é importante pensar de antemão como você vai levar as questões de legitimidade, que a gente pode traduzir como uma questão de justiça. Como é que você convence a outra parte que a sua formulação, a sua opção, ela tem justiça, ela tem equilíbrio? As ferramentas são várias. Você pode lançar mão do histórico de contratos que foram fechados com a outra parte. Então, você usa esse histórico como um argumento de legitimidade para a proposta daquela cláusula ou daquela condição que você está colocando. Um padrão técnico, como a indústria funciona, então você pode puxar um pouco da sua experiência e falar, olha, eu já negociei 50 contratos desse aqui dentro, eu nunca vi uma proposta como você está colocando, né? Me ajuda a entender por que isso, qual que é o seu interesse real, e depois a gente discute como a gente chega nesse interesse, né? Então, partir sempre de um argumento de legitimidade é importante, porque ele permite que você não vença a outra parte, em cima de uma coerção, né? É um elemento de persuasão da outra parte, e que não envolve emoção, e é muito mais fácil de você evoluir na negociação. O quarto elemento são as alternativas, né? Enquanto as opções são as questões que você leva para a mesa de negociação, as alternativas são as suas opções fora da mesa de negociação. Então, o pensamento aqui é o seguinte: se eu não conseguir chegar a um acordo com a outra parte nesse assunto, o que vai acontecer? Eu tenho a possibilidade de comprar do concorrente? Se eu não conseguir concluir essa negociação, eu vou ser demitido da empresa? Você tem que considerar muito bem quais são as suas alternativas
que estão fora da mesa e mapear também quais são as alternativas da outra parte, já que a outra parte vai estar fazendo exatamente o mesmo exercício que você, né? Vai estar verificando se existe um outro cliente para quem ele possa vender a produção dele numa condição melhor, talvez buscar a exportação do produto ao invés de ficar dentro do mercado interno. A avaliação das alternativas te permitem medir qual é o seu chamado preço de reserva, ou a sua condição de saída da negociação. Olha, se eu não conseguir tal valor, para mim não interessa mais a negociação, porque eu consigo mais do que isso em outro lugar. Ou se eu não conseguir esse equipamento com essa condição, eu consigo em outro lugar. Esse é o meu preço mínimo, ou essa é a minha condição mínima para continuar negociando. O quinto elemento da negociação são os compromissos que você vai fazendo no decorrer da negociação. E os compromissos, não necessariamente a gente está falando aqui de cláusulas contratuais. Talvez, como advogados, a gente tem esse atalho mental de, quando falar em compromisso, pensar em contrato. Não, aqui, o fato de você estar negociando a agenda de negociação já gera um compromisso entre as duas partes. Discutir como vai ser o final daquela negociação. Olha, nós terminando isso daqui, nós vamos ter uma carta de intenção, ou nós vamos ter aqui uma outra forma de formalizar, uma ordem de compra. Isso tudo você já começa a tratar dos compromissos. E o planejamento, a fase que a gente está conversando agora, já é importante você pensar nos seus compromissos. Principalmente se a gestão da empresa não deu uma autoridade para que você feche totalmente aquele acordo. Então, você tem que ter muito claro até onde você consegue ir nos compromissos nessa fase da negociação. O relacionamento, sexto elemento da negociação, importantíssimo, é um dos tripés, né, dentro da negociação. Você tem ali o compromisso, a matéria e o processo. O relacionamento, o relacionamento não significa que você vai sair daquela reunião de negociação e vai ser amigo da pessoa, vou frequentar a casa, né, nós vamos ser grandes amigos. Não, o relacionamento, a gente está falando de um relacionamento profissional dentro de uma negociação. Basicamente, o que o relacionamento significa? É você ter uma relação de confiança, construir uma relação de confiança baseada em coerência, baseada em credibilidade, uma relação com respeito e comunicação. Se você tiver conseguir construir essas três coisas durante a negociação, você já tem um relacionamento sadio com a outra parte e que deve gerar frutos, inclusive, nas próximas negociações. O professor Glauco dos Santos Cavalcante, ele vai ainda um step além, e ele fala no relacionamento sobre admiração, né? Se você conseguir ainda chegar no nível da admiração, que o outro negociador admire a forma como você age, você conseguiu chegar no nível mais alto do relacionamento. Isso vai te permitir uma flexibilidade depois na construção das opções, clareza na comunicação de quais são os interesses, e constrói também os próximos negócios que certamente vão ocorrer entre as duas empresas. Por fim, o sétimo elemento é a comunicação, e nessa fase de planejamento você define o que você quer saber, o que você quer aprender do outro, da outra empresa, você quer saber quais são os interesses, como você vai chegar lá, como você vai perguntar isso de uma forma que o outro lado se sinta confortável a abrir essas informações. Todos esses são, portanto, itens da preparação. A outra função do líder da negociação é cuidar do seu time. E aqui, não necessariamente, quando a gente fala de líder no time, a pessoa que está formalmente liderando aquele time, né? Eu acredito que a liderança é essa capacidade de influenciar as outras pessoas, mesmo que você não tenha formalmente esse papel ou esse cargo dentro da organização. É importante que o líder da negociação ele promova essas emoções positivas no seu time. A pior coisa que pode acontecer
é você ir para uma negociação em que todas as pessoas que estão te apoiando são pessimistas, né? Isso nunca vai dar certo. Olha, eu nem vou me esforçar muito aqui para passar essa informação, porque, olha, esse cliente nunca compra da gente, né? Então, olha, esse fornecedor, ele só dá problema, cria muita confusão, né? Então, essas emoções negativas, elas acabam afetando e contaminando a negociação que você vai fazer depois com a outra parte. É o que ali no inglês eles chamam de priming, né? É aquela pintura, aquela camada que vem antes da tinta, né? É a base sobre a qual você vai construir o relacionamento e a performance desse time depois, durante a negociação. E a integração do time, basicamente, você está tratando aqui de criar um ambiente seguro para que as pessoas consigam efetivamente exercer as suas funções. Definir tática estratégica, e estratégia, desculpe, também é essa função do líder nessa fase ainda de preparação. Vamos lá. Agora, para a negociação externa, aqui o importante, para mim, é essa frase, né? Descubra como ter sucesso sem derrotar a outra parte. É muito importante você conseguir sair da negociação tendo chegado onde você queria, mas construindo um relacionamento com o outro. Isso envolve não ter destruído a outra parte na negociação. Essa negociação com o outro, ela tem 3 fases, né? A fase da pré-negociação é uma fase, às vezes não levada muito a sério, por quem entra quem começa uma negociação, e basicamente na pré-negociação é onde se levantam as informações com relação à outra parte e se define como vai funcionar o processo de negociação. Então, ali você já começa a dizer, digamos que a gente esteja negociando um contrato. Olha, é da cláusula 1 até a última cláusula. Ou a gente vai começar das cláusulas mais importantes, e aí tem que definir quais são as mais importantes, para depois as menos importantes. Como é que vai ser o processo caso haja uma falta de acordo? Vamos definir aqui um prazo, 5 minutos de discussão sobre a cláusula. A gente não conseguir chegar num acordo, nós vamos para o próximo, e esse ponto fica por uma outra rodada. Essa fase de pré-negociação é muito relevante para a construção de relacionamento. Ali, você já começa a definir uma relação de confiança, os dois negociadores começam a entender qual é o nível de experiência que o outro tem, e é muito importante isso, você começar devagar uma negociação, olhando o relacionamento, olhando a parte do processo, para depois você acelerar. Esse é um dos princípios também que a gente aprende em Harvard, né? Comece devagar para depois correr. Não tenha pressa na negociação, não tenha pressa nesse início. Construa os relacionamentos, construa a base do processo de como vai funcionar a negociação, e você vai ver que depois o ganho em velocidade, em como chegar no acordo, opção por opção, questão por questão, vai ter valido a pena. A conceituação é algo que, às vezes, também nós, advogados, não olhamos com tanto cuidado, com tanto carinho. Nós queremos ir direto para o fechamento de detalhes. A gente quer ter uma minuta de contrato, a gente quer ter uma minuta de carta de intenção e discutir as cláusulas. E essa não é, normalmente, a forma mais eficiente. A forma mais eficiente, primeiro, é normalmente começar pelos conceitos. Então, quais são os conceitos principais que nós vamos tratar nesse contrato? Olha, aqui o que é importante, vamos tratar primeiro de garantias financeiras, garantias do produto, vamos discutir conceitualmente esses pontos, depois a gente escreve, depois a gente vai ver os detalhes disso, depois a gente vai desenvolver no detalhe as consequências desses conceitos que a gente vai concordando agora, né? Essa negociação que se desenvolve por partes, ela é muito favorável, realmente, que as partes consigam convergir, chegar num acordo, principalmente durante a fase de pré-negociação, algo que eu uso bastante, que é você
ter uma regra que nada está negociado até tudo estar negociado. Isso te dá uma liberdade de ir fazendo acordos, acordos temporários, provisórios, durante o curso da negociação, mas sempre sujeito a uma possibilidade de voltar em algum daqueles pontos por conta de um amadurecimento sobre uma outra questão que tinha uma consequência sobre isso, ao invés de você ficar travado em acordos e compromissos que foram sendo feitos e depois você não consegue mais voltar e tem dificuldade até de como justificar isso, por exemplo, para a diretoria da sua empresa. Porque é que você concordou com isso, né? Ah, não, é que no começo estava meio frio, assim, a negociação, eu achei que precisava começar a ceder em algumas coisas. É a pior forma de fazer, né? E depois disso você vai realmente para o fechamento dos detalhes, e aí sim, carta de intenção assinada, memorando de entendimento. Agora vamos pegar um minuto, vamos nos detalhes das questões. Uma negociação, aqui tem um quadro, né, sobre assertividade e cooperação. A gente está um pouquinho já andando adiantados aqui no horário, eu vou pular um pouco essa questão, mas é só importante entender assim que evitar a negociação não é normalmente a melhor forma, né, de você negociar, embora algumas pessoas tenham isso como uma tática, né? Olha, ao invés de negociar, eu prefiro não aparecer, marcar e não ir, e o assunto vai se resolver sozinho. Talvez se aplique em algumas situações, mas normalmente não é a mais eficaz, né? Já conceder também, a não ser que você tenha muita certeza do que aquela é uma questão que para a empresa você consegue justificar, consegue legitimar, a concessão sem negociar, né, da forma como veio, ela gera um sentimento de relacionamento muito, muito bom na outra parte. Por outro lado, você não foi assertivo, né, você não colocou quais eram os seus interesses. E aí, a negociação competitiva, colaborativa ou distributiva é onde a gente realmente está falando agora aqui sobre como você chegar num resultado de uma forma em que haja ou uma divisão de perdas, essa é a distribuição, ou você tenha ganhos mútuos que no início da negociação talvez não estivessem tão claros, e aí a gente está numa negociação colaborativa. Durante a negociação vão acontecer 3 tensões o tempo todo, entre criação e distribuição de valor. O que é isso? Para que haja criação de valor, você tem que abrir os seus interesses, você tem que dizer o que é que realmente te importa naquela negociação, naquele negócio. E a outra parte também tem que ter uma abertura de colocar, de uma forma clara, transparente, quais são os interesses dentro da negociação. Esse processo de criação de valor, né? Então, aquilo que eu estava... um exemplo, né? Você vai vender uma máquina que custa milhões de reais. E essa máquina é a salvação da empresa. A empresa está quebrando. Então, você, como negociador, entra na negociação muito pressionado. Você talvez esteja assim, autorizado a dar um desconto gigantesco, porque o importante é conseguir aquele negócio. E o outro lado... ver essa máquina, esse mesmo equipamento, como um equipamento crítico. O que ele tinha, um antigo, ele está quase parando lá na fábrica, ele precisa substituir, porque ele vai parar a linha de produção. E ele está até disposto a pagar um pouco mais por esse equipamento, caso você consiga reduzir o prazo de entrega. Se nenhuma das partes abrir quais são os seus interesses na negociação, provavelmente o resultado dessa negociação vai ser insatisfatório para as 2 partes. O que quer vender a qualquer custo, talvez vá colocar ali um valor de início que seja irrelevante, né, que não vai conseguir salvar a empresa, e, por outro lado, com aquele valor, ele não consegue o elemento de importância de valor de quem está comprando. Ele precisava dessa garantia do prazo de entrega, ou ele precisava de uma antecipação do prazo de entrega. Então, somente no compartilhamento das informações é que é criado esse valor adicional não existente no início da negociação. Por outro lado, se você abre demais quais são os seus interesses, passa a ter uma dificuldade depois na distribuição desse valor, né? Você quer crescer o bolo,
né? Ou crescer a torta, para depois você ficar com um pedaço maior. Essa é a analogia que se faz. Se você entra numa negociação só para dividir o bolo, a discussão talvez seja algo salomônico. Vamos, olha, o meu preço é tanto, está muito caro, eu quero metade desse valor, não, metade eu não posso, mas eu posso um pouco mais, esse pouco a mais não me atende, eu preciso que... E no final você vai chegar nos 50%. Essa é a divisão do bolo. Uma negociação colaborativa, ela visa primeiro encontrar quais são as ações de valor, mas de baixo custo, que cada uma das partes possui, mas que há um valor grande para outra parte. Então, me custa pouco acelerar uma produção de equipamentos, meu custo é marginal, eu teria que contratar 2 ou 3 pessoas a mais, só que para outra parte isso tem um valor gigantesco. Ele estaria disposto a pagar mais pelo seu equipamento. Ótimo. Então, eu vou fazer esse movimento de te ajudar, mas, em troca, a gente divide essa torta ou esse bolo que ficou maior. Então, sempre vai haver essa tensão. Tensão entre empatia e assertividade. Empatia é a capacidade de você se colocar no lugar do outro, entender a situação dele, entender os seus objetivos, mas na assertividade você comunica quais são os seus interesses e você defende os seus interesses. Aqui o complicador é justamente que as duas partes não têm o mesmo nível de informação. Então o processo é chamado de subir e descer as escadas da informação, né? Então quando você sobe a escada, você vai fazendo perguntas, né? Aí as técnicas de você fazendo as perguntas e buscando as informações, com uma curiosidade de entender e se colocar no lugar da outra parte. E descendo a sua escada, defendendo os seus interesses, quais são os seus objetivos, até que as duas partes conseguem chegar num acordo ou em algo que esteja dentro da zona comum de acordo. A tensão entre principal e agente, a gente falou, eu antecipei um pouquinho esse assunto no início, quando você está negociando para uma empresa, uma organização, você não está negociando um interesse seu, e sim de outro. E muitas vezes o interesse do agente e do principal, eles não estão alinhados. Quantas vezes já estive em situações de negociação em que o negociador do outro lado tem uma atitude muito difícil, coloca empecilho para tudo, e você sabe que o interesse da empresa não é aquele. E aí vem esse questionamento, mas o que está acontecendo? Em que momento que essa pessoa que está negociando está na outra empresa? Ele acabou de entrar e precisa mostrar serviço? Ou numa negociação recente que nós participamos, por uma questão cultural, né? A pessoa que estava negociando conosco, ele colocou assim, ele ficava pedindo desconto, e a empresa já tinha dado desconto, já estava no limite, e a gente sabia que ele ainda ia encaminhar esse assunto para a chefia dele. Ele não é o tomador de decisão. O presidente da outra empresa ia ainda pedir um desconto a mais. E já tinha chegado o nosso limite naquele nível para dar o desconto, né? E ele ligava e passava os dias, entrava em contato, falava com um, falava com outro, até o momento em que a gente colocou, olha, não se preocupe, a gente não vai dar um desconto maior para o seu chefe do que a gente deu para você. Essa era a preocupação dele. O chefe conseguir mais desconto do que ele conseguiu, e ele parecia incompetente na negociação. Então, se colocar no lugar do agente, entender quais os interesses dele dentro do contexto da negociação, é muito importante, e trabalhar essas tensões para, talvez, se colocando no lugar do agente, alinhar os interesses seus e os do agente para poder seguir na negociação e ter uma negociação de sucesso. Já indo para o final dessa nossa conversa, a negociação consigo mesmo é uma expressão, né, dentro da dinâmica da negociação, que acontece na pessoa do negociador. É a administração das tensões ocultas. O William Ury, ele tem um livro sobre Getting to Yes with Yourself, né, chegando ao sim com você mesmo, e aí ele explica muitas... quando você lê esse livro, você entende
quais são os passos ali que ele explica que você deve, como negociador, trabalhar durante a negociação, você entende por que algumas vezes você tem a experiência de terminar uma negociação, ter atingido o objetivo, mas ficar com aquela sensação ruim de que e você não consegue definir o porquê que você está se sentindo daquele jeito. Né? Por que uma frustração? Né? Eu tive sucesso na negociação, mas por que para mim, parece que não foi uma negociação de sucesso? E, basicamente, a gente vai avaliar aí algumas coisas em que a gente acaba se sabotando durante a negociação, muitas vezes sabota uma sabotagem da negociação do resultado e, às vezes, é da nossa própria satisfação com relação ao trabalho que está sendo feito. Em primeiro lugar, durante a negociação, se você é um negociador, fique muito atento às armadilhas mentais. As armadilhas mentais, durante a negociação, são 3. Você deve sempre prestar atenção na questão do seu ego. Só encontrar aqui, para ver se não pulei nada. O seu ego, a sua ansiedade e o pessimismo. Vamos lá. Esses 3 pontos, ego, ansiedade e pessimismo, são coisas que você pode trabalhar em você mesmo, mas você tem que estar atento, porque um negociador experiente do outro lado, ele vai tentar te desestabilizar em cima de uma dessas 3 coisas. Então, dentro do seu ego, ansiedade ou a sua disposição, um pessimismo na negociação. Então, o ego, entrar numa negociação com o ego inflado, simplesmente tira a sua atenção, a sua objetividade sobre o que está acontecendo. Você acaba não vendo as dinâmicas pessoais que estão acontecendo na mesa de negociação, você acaba passando por cima da outra parte, te dando informações que seriam importantíssimas para atingir um resultado satisfatório para as 2 partes. E esse ego inflado, às vezes, é o outro lado com elogios. Né? Às vezes, um negociador muito habilidoso, ele vai te elogiar, ele vai te colocar para cima, você é o máximo, olha, eu gosto muito de trabalhar com você, as suas negociações, e vai inflando o seu ego, e isso te tira a atenção do que é realmente importante e a clareza, a objetividade na condução da negociação. A ansiedade também é um desses elementos. Pode ser um elemento que você carrega, por uma questão, como eu comentei, você acabou de entrar na empresa, quer mostrar serviço, então você precisa negociar, você precisa vender isso a qualquer custo, você precisa mostrar que você é capaz. Ou você tem ansiedade por uma questão de identidade sua, né? Alguma questão que não muito bem trabalhada, em que você confunde a sua performance profissional com quem você é. Então, se você não conseguir aquele resultado, poxa, é tão ruim, parece que eu não vale nada. Minha vontade é ir para casa e apagar as luzes, sabe? E ficar o resto da semana na cama. Essa ansiedade que você leva para a negociação, ela é muito ruim, porque ela também tira a sua objetividade. Como que um negociador habilidoso do outro lado pode te tirar do seu balanço com ansiedade? Criando elementos que estão fora da negociação. Eu já fui para a negociação em que o negociador eram 3, 4 executivos de uma empresa espanhola, eles vieram para o Brasil, eu entrei na sala de reunião e imediatamente eu fui bombardeado que, olha, amanhã eu tenho um voo, meio-dia, de volta para a Espanha, e se a gente não chegar num acordo sobre esse contrato até lá, não tem negócio. E se a gente não chegar num acordo, eu vou ligar para o presidente da tua empresa, porque você é um incompetente, porque você... E aí é um ataque pessoal, assim, não foi nada agradável. Mas ali a tática foi uma tática de ansiedade, né? De criar uma situação para gerar um desequilíbrio de... talvez eu vá fazendo concessões aqui que eu não faria numa outra situação, porque eu tenho esse prazo mental do voo no meio-dia, né? E aí, para vocês saberem, ele não voou no meio-dia, no dia seguinte, né? Ele permaneceu mais 2 dias além para a gente realmente passar o contrato e fechar todos os pontos. Então, às vezes, esse é o problema também do blefe, né?
O blefe, quando ele é levado como uma tática de negociação, ele completamente tira a sua credibilidade se você não estiver disposto a levar o blefe até o final. Então, no momento em que eles não viajaram, toda a credibilidade sobre a urgência e tal foi por água abaixo. Toda vez que eles vinham com essa conversa de o assunto é urgente, eu falava, tá. Não, porque vocês tinham que ter viajado, né? Já para levar isso. Então, aí você até, enfim, passa um pouquinho da linha ali. Pessimismo é essa disposição mental, né, do negociador. Se você acha que a sua negociação não vai dar certo, se você acha que isso não vai chegar a lugar nenhum, esse é provavelmente o resultado que você vai atingir. É importante que você mantenha uma disposição mental positiva, não algo fora da realidade, mas sempre com aquela positividade de, não, eu acho que vai dar certo. Se fizer o trabalho, seguir o processo, vai ser difícil, tem algumas pessoas aqui que eu vou ter que usar algumas estratégias, algumas táticas, mas é plenamente possível atingir o meu objetivo aqui na negociação. Bom, eu passei por esses elementos gerais, claro que tem muito mais para a gente conversar. Numa aula, né, realmente a gente poderia ir destrinchando item a item. Espero poder ter contribuído um pouco com alguns exemplos da minha experiência profissional para compartilhar com vocês. E eu tenho certeza que o Fernando vai fazer agora uma apresentação riquíssima de exemplos, né? A experiência dele como negociador é conhecida e eu estou muito ansioso de ouvir o que ele tem a falar com a gente aí nos próximos minutos. E agradeço o tempo, a paciência de me escutar. Obrigado. Nós que agradecemos, Fernando. Foi excelente a apresentação. Acho que a gente aprendeu muito aí com essas técnicas e com essas técnicas recheadas de exemplos, né? E que com certeza vão enriquecer aí o nosso dia a dia. Bom, passo então a palavra para o Fernando Zétola, né? Que vai complementar aí toda essa, também com a sua experiência aí de negociador. Fernando. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Granzotti. Boa noite, Valéria. Eu que agradeço a oportunidade aqui de esclarecer um pouco. Dou boa noite a todos que aqui estão nos prestigiando, né? Peço desculpas se eu não consegui suprir totalmente a ausência do Luiz Felipe Rasch, né, que era o palestrante que estava programado, porque o meu conhecimento é mais prático e não tem todo o conhecimento acadêmico dele, tá? Deixa eu ver aqui só um pouquinho para tentar projetar. Um pouco. O slide aqui não está querendo entrar, mas vamos lá. Então, gente, um pouco que eu queria compartilhar com vocês de tudo que eu vivenciei. Como a Cláudia falou, eu tive 11 anos de autônomo, né, advogado autônomo, trabalhando mais em contencioso, e 14 pela Renault. Acho que na Renault eu tive a oportunidade de fazer uma transversalidade em várias áreas, o que me ajudou e me ajuda hoje bastante nessas negociações, né? O que eu percebi dentro da Renault e que as áreas esperam muito do jurídico interno, do corporativo, é que ele aceite o projeto, aceite a consulta, aceite o contrato na forma proposta, desde que ele esteja dentro do orçamento da área. Então, normalmente há muita pressão para que as coisas sejam aprovadas rápidas, que as coisas sejam analisadas com um prazo muito curto, e o problema é que
as consultas, como o Fernando falou, assim, a experiência que a gente adquire como autônomo no corporativo, muito pouco eu utilizei, porque na consultoria você acaba sendo consultado menos do que quase nada daquilo que você vê nos processos. Então, são situações onde não estão previstas na lei, ou ela tem dupla interpretação. Então, a dificuldade para você se preparar para responder ou dar a boa consultoria interna nessa negociação interna prévia, onde você vai fazer qualquer decisão estratégica, é complicada, porque você quase não tem nada de jurisprudência, você não tem nada de doutrina, então são situações de grande dificuldade para o jurídico interno, tá, gente? O que eu, dentro ainda quando você está conduzindo essas negociações internas, acho que é importante deixar claro, aqui eu estou tratando um pouco, quando eu falo da negociação interna, não só a nível de preparação para uma negociação externa, mas muitas vezes quando você tem um planejamento tributário, você tem uma reestruturação ou qualquer planejamento estratégico das áreas, você acaba entrando numa negociação interna com as áreas para que aquilo que aquilo que eles querem implementar, você chegue a um consenso. E envolve por parte do jurídico, assumir riscos, porque nem sempre é claro na legislação, você vai ter que assumir alguns riscos, né? E você tem que ter total conhecimento. Então, dentro daquilo que até o Granjal te falou, a preparação prévia é fundamental, você ter, saber os limites do ponto de vista jurídico para que a empresa não seja impactada, está intimamente ligado ao conhecimento transversal dos fatos. Não só fatos jurídicos, mas fatos do negócio, da empresa. Às vezes você vai ter que mergulhar em conhecimento contábil, às vezes em conhecimento comercial, às vezes conhecimento de TI, porque a operacionalização vai impactar na decisão. Então, os limites jurídicos e as medidas possíveis, você tem que ter esse conhecimento para minimizar os riscos, né? Então, é importante você ter o máximo de informações antes da reunião para tomada de decisão, tá? E acho que é importantíssimo você mostrar para o cliente interno os princípios daquela previsão legal, porque às vezes ele te pergunta assim, mas isso pode? A lei não veda, mas não necessariamente porque não veda, não quer dizer que é possível fazer. Então, você tem que transformar, principalmente, às vezes, em questões tributárias, você tem muito essa dificuldade, até porque no tributário você causa impactos de valores relevantes. Então, você tem que mostrar para a área aquele entendimento jurídico para que ela tenha uma compreensão do princípio do que o dispositivo legal ou a jurisprudência esparsa, que seja, ou a doutrina, qual é o princípio que ele leva aquele conhecimento, para que as áreas entendam e consigam participar para vocês acharem a melhor solução possível, tá? Dentro ainda, falando um pouco de negociação externa, eu acho que a negociação externa, no que eu vivi de participação com o Ministério Público, com o sindicato, com o Ministério do Trabalho, com fisco, acho que os cuidados especiais é a não exposição da empresa, evitar que a empresa seja obrigado a assumir obrigações, né? Eu acho que a validação, dentro do que o Fernando falou, a validação prévia de até onde você pode ir, é essencial, porque às vezes você está numa mesa de negociação ou de um Ministério Público, seja civil, trabalhista, de consumidor,
o tema, você é sempre visto como um representante legal e você é a palavra final. E se você não tem sempre é importante você, se possível, ter alguém expert da área ou um grupo, seja previamente ou pelo menos alguém na mesa de negociação, você é muito pressionado, o jurídico é muito pressionado pelo interlocutor, Ministério Público principalmente, para que ele firme um TAC ou assuma um compromisso que, se você não está preparado previamente para saber os impactos dessa imposição, você pode causar, talvez não nesse momento, a curto prazo, um estrago muito grande, mas a longo, com certeza, sim, tá? O que eu aprendi nesse tempo todo é, você tem que buscar, primeiro, quando eu falo em preparação, algumas dicas, aqui algumas boas práticas que a gente vivenciou, a gente faz reuniões prévias com os escritórios externos, onde ele tenta dar a posição do Ministério Público ou a posição do sindicato, onde que ele tem a expertise maior, porque às vezes o advogado corporativo, às vezes nessa transversalidade, ele acaba tendo um conhecimento geral de várias matérias, mas não o conhecimento aprofundado de algumas matérias específicas, né? Então, acho que tentar levantar todas as argumentações que o Ministério Público ou o interlocutor da outra parte vai te fazer é imprescindível para você chegar lá com as boas respostas. E uma coisa que a gente aprendeu é mais ou menos o princípio de um bom gestor, né? Você tem que a gente procura deixar a outra parte esvaziar o copo, pelo menos eu tenho essa técnica, né? Você deixar a outra parte esvaziar o copo para você saber quais são os argumentos dela. E você está preparado para rebater um a um. E esse rebater, você tem que ter argumentos sólidos. Eu vou dar exemplo do Ministério Público, de novo, em situação de consumidor, onde a gente demonstrou para o procurador, né, para o promotor, né, que eu firmar um TAC na condição proposta dele me inviabilizava como vou dizer assim, competitivamente. Entende? Se só eu, Renault, firmo esse TAC, eu perco competitividade. E principalmente quando são situações onde você não tem uma violação caracterizada. Então, você tem argumentos de defesa. E, normalmente, o que a gente faz? A gente apresenta os argumentos escritos dentro do prazo, e se não tem um arquivamento a partir dos argumentos, e ele propõe um TAC, a gente normalmente agenda uma reunião presencial. Não chega a ser uma audiência, ele às vezes marca como audiência, às vezes como reunião, porque nessa oportunidade você consegue esvaziar o copo do interlocutor da outra parte e você consegue expor os teus argumentos. Então, a gente teve várias investigações arquivadas utilizando muito essa técnica, onde a gente vai até o Ministério Público e tenta demonstrar os argumentos, a gente põe que não há uma violação legal, então por que eu vou firmar um TAC? Porque o Ministério Público ele tem muito essa interpretação de que a situação, se ela não está clara na lei, você tem que firmar um TAC para corrigir. E, às vezes, esse TAC, você está assumindo compromissos que vão te gerar uma multa e que vão te diminuir a tua competitividade. Então, acho que esse são algumas experiências que a gente teve ao longo do ano, né? Negociações na Justiça do Trabalho, acho que, ou negociações de valores, uma das experiências que a gente tem, e você percebe que tem muitos advogados que não sabem fazer conta, infelizmente, não sabem calcular porcentagem. Então, você pergunta o valor e ele não sabe te dar o valor daquele pedido, daquela ação, e eu acho que o advogado é fundamental numa negociação, quando ele está representando uma empresa, ele saber os valores. Seja aonde aquele pedido pode dar, risco máximo, risco mínimo, pior cenário, melhor cenário, até onde que
o que eu consigo mensurar o máximo possível cada pedido, cada situação, considerando jurisprudência, considerando risco, considerando posicionamento, jurimetria, o máximo de informação possível onde você consiga mensurar o risco. E você tem que ter argumentos para dizer não, por que você não pode chegar naquele valor. Exemplo, se você tem uma provisão orçamentária, você não pode ir acima da provisão orçamentária. Se você são pedidos onde você não tem uma jurisprudência, você não tem decisões negativas, como é que você justifica para uma auditoria que você fez acordo naqueles valores? Como é que você justifica para compliance? Então, você tem que ter argumentos sólidos e não o simples fato de não, esse valor está muito alto, eu vou oferecer 5, o toma lá da cá, às vezes você não chega à solução. E eu entendo, como o Fernando deixou bastante claro, né, o Granzotti, a negociação ela tem que ser uma sensação de ganha-ganha. Se você sentir que não... Se alguma parte sair, tiver a sensação de que saiu perdendo, talvez não tenha sido a melhor solução consensual. Mas eu acho que os argumentos para você divergir da proposta da outra parte são essenciais para você conseguir convencer a outra parte. Então, como outras situações que impactam são fatores externos, como o Granzotti falou, numa negociação coletiva, se você está precisando produzir, você não vai conseguir que o sindicato concorde em uma redução de um reajuste de database sem NPC ou sem... o teu poder de negociação é enfraquecido, porque você precisa produzir, e se você parar, você vai ter que aceitar as condições do sindicato. Então, fatores externos influenciam fortemente nas situações, né? Que mais que eu acho que poderia agregar aqui? Acho que seria um pouco isso, Cláudia e Granzotti. Eu acho que o dia a dia acaba ensinando você a negociar, mas a preparação e o conhecimento seja de valores, seja de informações, seja de fatos, seja de validação, até onde você pode ir, são imprescindíveis. Acho que talvez no discutir aqui, talvez a gente, nas perguntas, eu possa agregar um pouco mais. É isso, Cláudia. Fernando, foi excelente. Acho que a gente, né, conseguiu coroar bem aí primeiro aí o que o Fernando Granzotti falou e as questões que você colocou aí de forma mais prática. Quero fazer mais uma vez um agradecimento adicional aí a você por ter, né, aceitado o convite aí em cima da hora, mas assim, quando eu liguei para você, eu não tinha dúvidas de que você seria fantástico aí na tua explanação. Então, obrigada de novo. E acho assim, sabe, que você conseguiu colocar bem aí na prática as coisas que o Fernando Granzotti falou, que são coisas que tem que estar no nosso dia a dia, tem que fazer parte do nosso DNA enquanto jurídico, né, interno e ali no dia a dia das negociações. A gente não consegue trabalhar sem a transversalidade, né, não consegue avançar sem você trabalhar com as outras áreas. Eu sempre digo assim que o jurídico precisa sair do jurídico. Já falei, já escrevi, né, quem trabalha comigo sabe disso. O jurídico precisa sair do jurídico, ele não pode ser encastelado, porque senão ele vai ser, como foi dito aí, né, um departamento do não. E a gente precisa estar no sim para que o nosso cliente único, que é a empresa para a qual a gente trabalha, avance. Né? A parte da preparação prévia também geralmente quando a gente vai para uma negociação, tive isso faz 2 semanas, a gente ensaiou com o Ministério Público, Consumidor, mas a gente ensaiou com o escritório externo, ensaiou com o pessoal interno. Nós chegamos na audiência, que foi virtual, né? Mas enfim, a gente chegou tão confiante, tão preparado, que até quando terminou assim,
todo mundo falou assim, nossa, não foi tão ruim assim, porque a gente esperava que fosse muito ruim, e, no fim, por conta da gente ter ensaiado tanto, ter conversado, estressado todos os pontos, né? Tinha ali o advogado do diabo, né? Uma hora eu falava assim, você não é o advogado do diabo, você é o próprio diabo que está aqui, né? Falando, né? E a gente pensou em todas as possibilidades e conheceu aquilo ali a fundo e deu confiança. Isso acho que é fantástico, né? E sempre estar junto, o jurídico tem que estar junto, né, com a outra área. O jurídico não pode ir sozinho. Ou ele previamente tem que conhecer, ou ele tem que sentar junto com a outra área, né, e conhecer o negócio. E daí eu viria uma pergunta para vocês, que é uma questão assim que eu sempre me coloco, né, o Fernando Zétola, né, a gente que trabalhou com o Pedro Burba aí sabe muito bem do que eu vou falar agora. Muitas vezes os departamentos esperam que a gente não seja apenas o negociador, mas também o tomador de decisão. E eu queria escutar um pouquinho de vocês essa exigência que se faz do jurídico, né? Porque a gente começa ali, primeiro apontando o risco, depois sentando na mesa, e daqui a pouco você está tomando a decisão, assim, né? Então, eu queria escutar um pouquinho de vocês aí, como que é ali estar na linha de frente e ter essa pressão, assim, para você efetivamente tomar a decisão, porque às vezes o teu colega de empresa, ele não quer tomar a decisão, mas ele quer que você tome, porque daí se acontecer alguma coisa, responsabilidade, pô, foi o jurídico que disse que era para fazer. Vocês podiam explanar um pouquinho isso, por favor? Granzotti, quer começar? Posso começar. Ótima pergunta, Cláudia. E eu acho que realmente tem isso, né, de se o jurídico está à frente, se o jurídico está junto, às vezes você nem está liderando a negociação, você só está sentado na mesa e tem uma outra pessoa conduzindo. Se espera que o jurídico tome ali decisões executivas com relação à negociação. Eu acho que nesse momento, e aí o papel do jurídico, de realmente você ter se preparado e tentar entender qual que é a autoridade que você tem na mesa de negociação para seguir por um caminho ou por outro. Se você não tem aquela autonomia, aquela autoridade, e o assunto ficou com você, é o momento de parar e pedir um break, pedir um tempo. Não tem nenhum problema de fazer isso. Normalmente a outra parte entende, olha, eu preciso sair, eu preciso discutir esse assunto com outra pessoa. A pior coisa que pode fazer nesse momento é uma concessão, sem entender quais são todas as consequências, como o Fernando Zétola já falou, ou insistir numa questão que para a empresa talvez não fosse algo tão importante manter aquela posição, e sim fazer uma troca por outra coisa, né? Então, essa preparação é importante e não tem nada de errado de parar a negociação e pedir um momento, até se você não vai fazer a ligação, você até tinha alguma autonomia de parar, sair da sala com a pessoa que está com você, a gente vai conversar ali no corredor. E naquela conversa de corredor, você coloca muito claro, olha, essa decisão não é para ser tomada por mim. Essa decisão você tem que tomar. Eu posso, com base nos meus conhecimentos jurídicos, vou ser um especialista em determinado assunto, eu posso ter, pela questão da competência técnica, de passar uma recomendação, mas eu não tenho autoridade para tomar essa decisão. E volta para a sala de reunião para a decisão ser tomada. Ou se busca alguém fora para tomar essa decisão. Eu vejo bastante, no mínimo, a tal da recomendação, né, Granzotti? Acho que, às vezes, você nem tome a decisão, mas qual é a recomendação do jurídico? E normalmente, é o cuidado que a gente tem que ter, porque essa recomendação, na cabeça, muitas vezes, da área, é a decisão. Então, eu acredito que como o Granzotti falou, você tem que saber o que, na preparação prévia, qual é o objetivo principal da empresa. O que você quer, até onde, o que você está disposto a ceder e o que você quer. Então, a partir do momento que você tem esse conhecimento, você tem mais segurança de dar a recomendação. Então, acho que, de novo, preparação, preparação, preparação. Informação, informação, informação. Senão, mesmo a tua recomendação, ela vai ser frágil. E é o que a gente sempre escuta. Quem trabalha em jurídico não analisar só a árvore e analisar toda a floresta, porque às vezes
você toma uma decisão pensando só naquele impacto e não consegue visualizar o impacto, mais todos os impactos que você vai ter. Então, por isso que é importante a transversalidade, para você conhecer o teu negócio e se conseguir visualizar todos os riscos. Acho que hoje o jurídico ele é muito demandado e a cobrança principal do jurídico é da visualização do risco. Até onde aquilo vai me impactar, seja internamente, seja externamente. Então, você tem que antecipar os riscos, e essa é a grande dificuldade, porque às vezes você tem que ter um conhecimento multidisciplinar, que é difícil para os advogados terem, é complicado. Então, tanto é que às vezes quando você quer um parecer que envolve várias áreas, você vai num escritório que ele tem um multidisciplinar, não um escritório específico de um tema. Então, e às vezes o jurídico interno é demandado uma pessoa é demandada nesse mesmo, como se fosse um escritório com vários profissionais com especializado em vários temas. Então, a preparação é imprescindível. Tá? Eu queria aproveitar o gancho de vocês aí. Eu estou vendo que, às vezes, não vou dizer impasses, mas dificuldades acontecem, e isso aqui, para o nosso lado de uma negociação mais mediada, ele se dá porque, num determinado momento, o jurídico da empresa também está envolvido naquela negociação. E aí a gente pode trazer para a mesa, aí provocando vocês um pouco para a gente, quem sabe, avançar numa nova conversa, trazer à mesa um negociador terceiro, um negociador neutro, totalmente neutro, que também, Zé Tola, passará por todo esse processo de preparação, porque quando a gente senta, as pessoas elas têm a sensação de que quando sentam um neutro à mesa, esse neutro vem vazio, e ao contrário, esse neutro ele também tem que se alimentar das informações, porque a preparação faz parte de qualquer negociação, independente do teu envolvimento nela. E, às vezes, quando chega nesse ponto, Cláudia, de você ter que o representante da empresa espera que o jurídico decida e o jurídico traga a solução, aí a gente estaria quase que terceirizando essa decisão, né? Então, esse terceiro totalmente alheio, né, desinteressado dessa solução, ele pode trazer questionamentos, Granzotti, dentro dessa linha de questionamentos que Harvard nos apresenta, e clarear até para possibilitar que o representante da empresa auxilie no desenvolvimento da solução, no alcance do que se busca, né? Concordo plenamente com você quando diz que dar um tempo não significa demonstrar fraqueza. Ao contrário, a gente trabalha muito com o silêncio e com os intervalos, né? O silêncio costuma deixar as pessoas desconfortáveis numa mesa de negociação, mas ele é uma ferramenta importantíssima para você organizar os teus pensamentos de novo. Então, queria trazer essa figurinha aí que eu percebi pela fala de vocês. Os jurídicos eles estão sempre tão envolvidos e às vezes passa desapercebido que a gente pode trazer um negociador preparado para poder ajudar na condução aí dos trabalhos. Valéria, eu acrescentaria duas coisas. Primeiro, acho que o tempo, além de você pode até não utilizar só uma pausa, mas também dizer assim, está no meu limite. Aqui eu tenho que voltar e discutir internamente. Então, esse voltar e discutir, vou voltar lá para minha empresa e discutir, te dá esse tempo. Então, e há momentos que e não é nem blefe, é porque a situação chegou no limite, tá? E dentro da linha da mediação, acho que hoje, enquanto você não mudar um pouco o mindset de muitos gestores, porque quando você vai para um mediador, na cabeça de muito gestor e muito diretor de empresa, você está indo para uma decisão, você está tirando do teu poder, da tua capacidade, você está indo para uma mão de terceiro. Tudo bem, é aquela coisa assim, agora então não é culpa minha, mas você perde a governabilidade. Então, esse é uma fase que você vai ter que
superar na cabeça dos gestores. Eu acho que ele tem ainda um pouco isso. Quando eu vou para uma mediação, uma arbitragem, eu estou saindo da minha governabilidade. É a impressão que eu tenho, tá? Não sei se é dos demais. É assunto ainda para várias discussões, Héctor. É a mudança de mindset como um todo, né? Nós temos advogados que acham que se você procurar um terceiro, você não vai poder, você está abrindo mão do teu trabalho, ele não quer trabalhar, ou ele não sabe trabalhar e ele precisa buscar um terceiro. As empresas que acham que, de repente, o seu jurídico não é capaz, a gente tem que mudar essas informações, né, que os nossos clientes, vamos abranger assim, que os nossos clientes tendem que buscar o terceiro é demonstração de incapacidade, quando na verdade não é, né? Ao contrário, é você reconhecer toda a sua habilidade e trazer um terceiro à mesa que efetivamente auxilie. É verdade. Bom. Perfeito, Valéria. E eu não tenho assim, muita experiência com mediação, gostaria de ver mais, né, acontecer. Eu vejo realmente algo extremamente relevante, porque a negociação, ela demanda uma certa especialidade. Nós que somos jurídicos internos, nem todos crescemos dentro de uma área de negociação. Então, essa dúvida de, mas se eu levar esse assunto para uma mediação, será que vão me ver como incompetente? Tal? Eu acho que isso aí, de novo, volta naquela questão da tua identidade, de você vincular a tua identidade com a tua prática profissional. Então, na sua cabeça, para você ser alguém de sucesso, ninguém pode pensar que você não conhece uma área do direito, ou você não tem uma habilidade. E você associa a sua identidade a isso, e aí são essas coisas sem resposta. Mas por que a gente nunca pensou em levar para uma mediação? Por que a gente nunca pensou em convidar um terceiro para colocar algumas técnicas aqui, nos ajudar a tentar chegar numa autossolução? Ao invés de repente, esse assunto escorregar para o judiciário, ficar se arrastando aí anos, tanto a judicialização, a gente vê hoje no Brasil, tanto o judiciário quanto a arbitragem, estão levando anos. Você não resolve esse conflito de uma forma célere, não existe mais, pelo menos a minha experiência com a arbitragem, não é algo que se resolve rapidamente. Ela está muito processualizada, né? Os advogados tomaram conta da arbitragem e hoje tudo é muito processualizado e leva muito tempo para você ter uma solução. E, às vezes, o relacionamento das partes durante esse período fica afetado por algo que, pela autocomposição, né? Você tendo controle sobre o resultado, não é um terceiro que está definindo, você tem na mão qual é a consequência, o resultado, o acordo que você está chegando com a outra parte. Eu acho que é algo que tem realmente muito a crescer. Eu escutei uma palestra, me fugiu agora o nome do juiz do trabalho, que está no TST. Ele falou a um grupo e ele comentou que nos Estados Unidos 90% dos litígios se resolvem com mediação. Então, é um número fantástico. Claro, tem as razões. O judiciário lá é muito caro, né? Extremamente caro. Você está na mão de um júri, né? Inclusive nas questões cíveis. Então, você não sabe o que vai acontecer, é difícil, às vezes, até de prever qual é o resultado daquilo. Então, tem vários justificativos, mas tem também a questão cultural de não judicializar qualquer coisa. Né? Realmente tentar chegar numa autocomposição antes daquele assunto azedar tanto que você precisa ir para o judiciário. A autocomposição, ela reflete uma autorresponsabilização, né? Porque todos temos uma parcela de responsabilidade sobre qualquer conflito. Então, toda uma mudança. Eu vejo muito que no Brasil é assim, eu não fiz mais porque o juiz não mandou. Né? Sempre tem alguém por trás que é o responsável por aquela tua ação ou omissão. E quando você senta na mediação ou na negociação mesmo, que é aqui o nosso tema principal, é você se responsabilizar, você ver qual é a tua parte naquilo e como você vai se comportar para aquilo chegar numa boa solução, né? E na hora que a gente conseguir que a sociedade como um todo perceba o quão valioso é você mesmo decidir a tua vida, talvez a gente consiga um índice maior de escolha por esses métodos do que o nosso judiciário.
Mas vamos lá, o judiciário também já percebeu, também está caminhando, também está nos estimulando. Ainda acho que devemos nos manter fora dele, mesmo que em mediação e negociação, mas a gente chega lá, a gente consegue esse amadurecimento social aí que a gente precisa. Com certeza, com certeza. Também estava nessa palestra, Fernando, do juiz, agora não lembro o nome, mas foi uma palestra Fernando bem bacana. Hoffman. Do IBGTR. É o Fernando Hoffman. É o Fernando, Isso. Xará. É o Então, Hoffman. tudo Fernando, viu? Tudo Fernando, estamos em casa. Bom, se é meu amigo Fernando, então nós estamos tudo em casa, porque a gente compartilha muito, fizemos Pepperdine juntos, fizemos o curso de mediação e negociação em Pepperdine, ele ficou para o LLM, eu voltei, mas temos aí, estudamos, conversamos, discutimos várias vezes, então eu vislumbro um futuro breve e promissor para a autocomposição. Que bom, que bom. Então, e daí temos uma pergunta aqui que é para o Fernando Granzotti, falando de futuro, não falando de presente, falando da pandemia, né? A respeito da sua percepção, Granzotti, acerca dos desafios das negociações, né, que você vem enfrentando, as locais e as internacionais, sobre temas de força maior e Covid, né? Eu acho que esse é um tema que a gente tem que tocar hoje, né? Porque desde março aí estamos vivendo essa pandemia, quer dizer, na verdade um pouco antes, né? Mas enfim, aqui mais presente, e a palavra foi a negociação de tudo, né? Desde as questões trabalhistas, questões comerciais, né? Fornecedores, então todo mundo teve que negociar para poder se adequar a essa nova situação. Então, qual que é a tua percepção disso, tanto aqui quanto lá fora? Vamos lá, esse assunto do Covid, a gente começou a perceber um movimento que isso geraria, né, uma situação de atuação da empresa nos contratos ali, ainda no final de janeiro, já antevendo o impacto que isso teria internacionalmente. E aí a gente começou a olhar os nossos contratos, né? E quem tem um pouco de experiência com contrato de lei que não é um sistema codificado como o nosso, então a gente tem lá um contrato em inglês, tem um contrato com a lei de Nova York, e você percebe o seguinte, que esse conceito de força maior, ele não existe nesse direito não codificado. Ele é o que eles chamam de um animal do contrato. Então, vale o que você tiver colocado no contrato. Seja lá, tão absurda seja a condição que foi colocada no contrato, do ponto de nosso de vista de olhar para um Código Civil e ter toda uma construção, vale exatamente o que tiver escrito. Então, a gente foi começando a olhar os contratos, então esses contratos realmente teve que olhar um a um, e verificar como foi negociado. Ainda bem, a gente tinha algumas condições lá que você conseguiria enquadrar o Covid, né? No Brasil, aí a gente já foi para o nosso Código Civil, o contrato tem uma aplicação um pouco mais tranquila. A grande dificuldade do Covid é que ele é uma força maior diferente, né? Ele não é só uma epidemia. Epidemia significa que as pessoas estão doentes e não podem executar o contrato. Então, se tiver uma fábrica na China e tiver uma epidemia lá, as pessoas não estão trabalhando. E aí o meu problema é de pessoal. O problema do Covid é que ele vai além disso. Ele é não só um afastamento das pessoas, mas você tem toda uma série de consequências sobre as trocas internacionais. Então, todos os países foram afetados, né, de uma forma econômica e não só humanitária, pessoal. Então, você tem situações, por exemplo, de containers que ficaram acumulados na China, e quando começou a melhorar, daí saíram todos os containers, né, de uma vez. E aí não tinha para ninguém mais. Foi uma briga. Então, são várias consequências, além de simplesmente o isolamento das pessoas. E aí, para você enquadrar todas essas questões dentro do teu contrato, realmente é olhando um a um e olhando a legislação do país, ou o que você tinha ali. Mas, de toda forma, trazendo agora para o tema da negociação,
nós tivemos em todas as frentes, todos os contratos, uma negociação com clientes, fornecedores. A gente teve situações mais claras em que houve uma ação do governo para fechar, por exemplo, empresa ou uma atividade comercial. Então, ali é mais fácil de você enquadrar a questão da força maior. Em outras, já não é tão simples, e aí a gente tem a outra parte discutindo, não, mas de uma forma geral eu tive que cuidar dos meus trabalhadores, eu achei melhor parar o funcionamento da minha empresa, parar a linha de produção, mas eu não tenho nenhum fator objetivo que justifique essa parada. Então, nessas zonas cinzentas é onde realmente a gente teve que entrar, não teve outro jeito além da negociação, para tentar chegar num resultado em que as duas partes se sentissem satisfatoriamente resolvidas com relação às consequências, né, e aí, difícil criar uma negociação colaborativa nessa situação. Normalmente foi distributiva. A gente vai dividir o prejuízo, a gente vai ceder um pouco no prazo, mas não é tudo que você queria, enfim. E em nome do relacionamento, né, de longo prazo com clientes e fornecedores, você acaba encontrando o caminho para uma solução. Bem complexa. A questão do Covid é extremamente complexa. E muitas empresas cometeram o erro de achar que tudo é força maior e que estavam garantidas. E acho que esse foi o grande erro. Dizer assim, não vou sentar para negociar porque é força maior. Vai ter muito desembolso financeiro. A gente não sabe as consequências ainda disso, porque está muito novo ainda, né? Então, a gente não sabe nem como o judiciário, né, daqui a algum tempo vai se posicionar, e realmente é algo bem complexo mesmo, e são desafios, né? E acho que a gente está vivendo essa questão da negociação desde o começo, porque a gente está negociando tudo, né? Absolutamente tudo, com fornecedor, com cliente, com sindicato, com Ministério Público, com tudo, com os empregados, né? Então, eu acho que, aí talvez seja um pouco a interpretação que teve-se até um pouco no trabalhista do fato príncipe, né? Porque até que ponto o Covid inviabilizou a tua atividade? Uma coisa é você, como o Granzoni falou, você para evitar doença e tal. Outra coisa é você não poder produzir, porque você estava em lockdown. Então, eu acho que o judiciário não vai aceitar muito o Covid como pura simplesmente um argumento de uma muleta. O Covid está me protegendo. Não. Qual foi o real impacto do Covid na tua atividade? E aí ele vai analisar, tanto para você como para outra parte, porque as duas foram afetadas. Então, você não pode simplesmente dizer assim, não, só você foi afetado, né? Porque nesse caso, geralmente, o que a gente, né, sabe, né, da força maior? Muitas vezes, assim, eu não vou cumprir a obrigação porque aconteceu algo que foi alheio à minha vontade. Só que agora, esse algo, ele foi alheio à minha vontade e à sua vontade, né? Então, é uma força maior ali, bilateral, vamos dizer assim, e que é algo que a gente não estava acostumado, né? A força maior não vinha, assim, com esta força, né, para as mesas de negociação e com essa amplitude. Então, é um desafio mesmo. E a força maior, né, Cláudia? Desculpe, Valéria, pode falar. Aí, só complementando, eu acho que aí tinha que ser o motivo principal para fugir do judiciário. Você não saber o que o judiciário vai te trazer, né? Isso eu comentei muito quando vinham me perguntar como fazer. Eu disse, fuja, você tem que sentar e negociar. É o momento que não existe aquilo. Eu deixei de pagar, o juiz vai me dar razão, ele está me executando, o juiz vai dar razão para ele. A gente não sabe o que vem. Então, essa já tinha que ser, Granzotti, a primeira informação para todos os clientes, de todos os lados, de todas as demandas. O judiciário ainda não tem resposta. Você vai arriscar? Perfeito. Muito bem. Temos mais alguma pergunta, mais algum comentário?
Peraí, temos mais uma pergunta aqui. Como atuar quando o negociador adverso apresenta uma fraude ou ilegalidade? E como manter a negociação e trazê-la à legalidade? E, Fernando, você falou um pouquinho, né, Granzotti, a respeito dessa questão de, na verdade, de legitimidade, né? Então... Eu acho que a questão da negociação, né, e o negociador, ele, quando você fala para uma empresa, você representa a empresa, como o Zé Paulo falou, você representa, está ali como a face, né, física materializada da empresa. E hoje, enfim, além dos seus próprios sistemas de valores, né, que já te colocariam contra ou em oposição a uma situação assim, você tem responsabilidade pelo teu código de conduta da empresa e uma série de questões de governança e políticas internas que dão a pauta, dão o caminho que você deve seguir numa situação dessa que justifica, eventualmente, você sair daquela situação. Agora, é importante entender por que vem a situação ilegal, né? Será que o outro lado pensa que ele precisa disso para conseguir te convencer a chegar no resultado? Qual que é o real interesse da outra parte com relação a essa negociação, essa discussão? Então, pode ser que haja uma outra forma de você chegar no mesmo resultado sem precisar passar por uma questão ilegal. Agora, se não tiver um outro jeito legal de fazer, essa é uma questão absoluta, de princípios, né? Hoje em dia é impensável para qualquer tipo de organização, e mesmo no nível pessoal, concordar com qualquer situação que seja ilegal ou vá contra esses valores, né, que hoje permeiam a sociedade. Você está com risco até de compliance aí, você tem grande... acho que a tua função jurídica é demonstrar todos os impactos que você vai trazer para a empresa, aceitando, se ela vier a aceitar, né, uma situação ilegal. Então, acho que... mas o compliance aí te veda completamente, né? Uma coisa é situação onde você tem uma interpretação dúbia da lei, outra coisa é ilegalidade ou fraude. Sim, e aquela... Não, pode falar. Não, pode falar. Não, tem aquele adágio popular, né? Aquela história, né, da pessoa que chegou e o comprador começou a discutir com o vendedor, né, uma bola, como se diz, né? Recebeu um valor para a empresa, para comprar o comprador, para ele fazer aquela aquisição, né? E veio, então, o vendedor e falou, olha, eu te ofereço, sei lá, 50 mil reais para a gente fazer esse negócio. E aí o comprador falou, poxa, mas 50 mil é pouco, você acha que eu sou quem? Né? Ele falou, olha, que tipo de pessoa você é, a gente estabeleceu, agora a gente só está definindo o preço. Né? Exatamente. Então, é questão de valor. Ou você tem o valor, ou você não tem. É 0,1. Né? Então, tem que ser muito duro e jurídico. De ser a consciência, como eu falei, a consciência ética da empresa, né? Encarnada. Até porque daí, se você tiver essa posição já desde o começo, a outra pessoa também, como se diz no popular, não se cria, né? Ela não tem um espaço para poder fazer alguma coisa, mas infelizmente às vezes a gente acaba topando aí com pessoas do outro lado da mesa que não são tão éticas, né? E que vão propor alguma ilegalidade ou alguma coisa assim, e a gente tem que, né, estar preparado para isso também. Tem mais uma pergunta aqui, que daí eu gostaria de fazer para cada um de vocês, porque é uma experiência, assim, né, para vocês contarem, assim, qual o tipo de negociação mais presente nas empresas em que vocês trabalham aí, né, ultimamente, e qual foi a mais difícil de atingir o resultado, algo assim que foi emblemático para vocês compartilharem aí com a gente. Olha, negociação difícil que eu tive foi porque a Renault ela tem um intervalo reduzido, tá? Eu participei muito de negociação coletiva, negociação trabalhista,
o Ministério Público algumas, mas bastante mais com o Ministério Público do Trabalho que qualquer outro. E a mais difícil que eu tive negociação, que envolvia, era o intervalo reduzido da Renault, e a gente tinha a discussão de que não tinha autorização do Ministério Público, e o Ministério Público do Trabalho ajuizou uma ação civil pública, questionando. E a gente conseguiu fazer um acordo com o Ministério Público, e só que a grande dificuldade era encaixar os horários da fabricação, porque o Ministério Público queria que fizesse 1 hora, então você não conseguia encaixar, se você fizer 1 hora de intervalo, fazer os 3 turnos em 5 dias na semana que a gente trabalha, tá? Sem impactar, ter que trabalhar no sábado ou não, né? Fazendo 8 horas por dia. E a grande dificuldade é que cada minuto, vamos pensar que você tem uma produção de 60 carros por minuto, 1 minuto sem trabalhar é um carro. Então, imagine a pressão no jurídico, fala assim, olha, você tem que resolver, só que você não pode ter uma decisão que prejudique a empresa, porque 1 minuto é um carro, ponha isso em 10 minutos, quanto? 10 carros, vezes 50 mil, prejuízo causado. Então, o desgaste, a pressão, por causa do valor envolvido, acho que foi uma das maiores negociações, mas que acabou conseguindo, que a gente acabou fazendo um intervalo de 1 hora para o primeiro e para o segundo, e conseguiu que o Ministério do Trabalho desse autorização do intervalo reduzido para o 3º turno. Daí eu consegui encaixar os 3 turnos de uma forma que atendeu a fabricação, mais ou menos atendeu o Ministério Público, atendeu o Judiciário, atendeu o sindicato, e mas foi bastante complicado. Acho que foi a negociação mais desgastante que eu tive, assim, de maior pressão. Experiência. Bom, as negociações que normalmente eu faço são negociações com entes privados, né? Não tenho tanta experiência com negociação com entes públicos, embora eventualmente a gente acabe tendo alguma coisa com o Ministério Público, enfim. Mas normalmente são negociações com entes privados. A mais difícil, um pouco difícil de definir, porque você primeiro tem que definir o que é difícil, né? É difícil porque o outro lado tinha uma tática muito agressiva, era difícil porque a estrutura da negociação era difícil, você não tinha muita margem para negociar, então tem vários fatores diferentes. Para mim, eu vou te falar a mais frustrante, tá? A mais frustrante para mim foi uma negociação que levou meses sobre um contrato e que o cliente não tinha o menor interesse de comprar. Era só jogo de cena. Era só jogo de cena. Talvez o jurídico do outro lado não soubesse, mas negociamos e o assunto não andava, e, às vezes ia, às vezes voltava, e muito difícil, e aí, eventualmente, o cliente falou, comprei do outro, né? Comprei do concorrente. Então, para mim, foi muito frustrante, porque todo o esforço que foi colocado na negociação e tentar levar a questão de uma forma profissional e tudo mais, e depois você descobrir que era só um jogo de cena. Para mim, foi frustrante. Dias bons e dias ruins, né? Como todos, né? Entendo. É verdade. Bom, pessoal, temos mais alguma pergunta, mais algum comentário? Estou acompanhando aqui duas telas aqui pelo YouTube também. Bom, se não tivermos mais nenhuma, Valéria, quer fazer mais algum comentário antes da gente encerrar? Não, fica aqui o meu agradecimento pela reunião conjunta, né? Muito, muito gratificante saber que as negociações estão caminhando no mundo corporativo e tendem a passos largos a cada vez mais usar dessas ferramentas que são realmente fundamentais para o bom andamento de qualquer empresa. Acho que em nenhum lugar do mundo depender dos respectivos poderes judiciários traz algum efeito maior e melhor do que uma boa negociação, uma negociação bem conduzida por um jurídico responsável que busca, obviamente, o melhor interesse da sua empresa. Fico muito feliz, agradeço mais uma vez o convite e fico à disposição de vocês aí para a gente ampliar o debate.
Obrigada, Valéria. Bom, agradeço novamente, assim, em nome da Comissão da Advocacia Corporativa, né, do qual faço parte da gestão, junto com o Mike e o Alexandre. Assim, olha, estou olhando aqui, foram quase 2 horas, assim, de uma conversa super agradável e enriquecedora. Acho que a gente poderia ficar até mais conversando aí, porque tem cases aí para contar, experiências para compartilhar, e a gente só aprende. A gente tem que sair um pouco ali também da nossa caixinha ali, né, de ficar estudando lei, tem que desenvolver outras, né, outras habilidades, outros skills, mudar aí o mindset. Acho que não tem forma melhor para a gente se reinventar do que aprender aí com vocês, compartilhar experiências. Muito obrigada a todos, obrigada a todas as pessoas que estão acompanhando a gente aí no YouTube, né, e que participaram e que também certamente aprenderam. E obrigada aos nossos palestrantes novamente. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, obrigado. Tchau, boa noite, obrigado.